Olá pessoal, vamos lá, vamos começar mais o bate-papo de hoje? Hoje a conversa está interessante, também. Hoje a gente consegue falar sobre várias coisas. Hoje nós vamos falar sobre 40 anos, e aí? Chegou, né? Chegou os 40 anos e o que nós vamos fazer agora? Vamos lá. Eu tive algumas informações eu obtive do meu feed, né? Algumas pessoas fizeram alguns lançamentos, fizeram alguns apontamentos, contando a história de como é chegar aos 40 anos de idade. E hoje nós vamos conversar, vamos falar bastante sobre isso, né? Vamos colocar isso em prática. Vamos lá, esperar só mais um pouquinho aqui a turma chegar. 7 horas em ponto, missão dada, missão cumprida. Estou aqui com vocês. Visual novo, né? Óculos novo. A gente precisa evoluir, precisa mudar e dar uma caracterizada melhor também. É isso? Vamos lá, pessoal, estou aguardando a turma entrar. Enquanto isso, vou separando o material aqui, vou separando os itens. Tem muita história interessante, tem várias histórias hoje aqui que nós vamos falar e vai ser muito interessante, vai ser bom, muito produtivo, muitas pessoas nessa idade passando informações da vida, né? Passando de como que está a percepção da sua vida nos 40 anos, 50, eu falo 40, mas 40, 50, 60, como que a gente chega, como que a gente passa, como que a gente identifica as nossas fraquezas, as nossas qualidades, as nossas crenças. Tem muita coisa interessante que a gente pode fazer. Tem muita vida pela frente, né? Muita vida. A gente sempre acha que tá no meio do caminho, a gente acha que já não dá mais para fazer muita coisa e na realidade dá para se fazer bastante coisa, né? Dá para fazer muita coisa ainda. Se nós falarmos que se nós levarmos em consideração, né? Oi Deli, tudo bem? Prazer em tê-la aqui, obrigado querida pelo seu carinho, viu? É muito bom ter os amigos aqui, ter os colegas, principalmente para falar, né, sobre um assunto muito interessante, muito importante. E aí, cheguei aos 40, né? Quero que você participe também, viu? Escreve aí o que você está achando, escreve qual que é a sua percepção, chegar aos 40, passar dos 40, eu sei que não está tão longe assim, né? Você não passou tanto, né, assim como outras pessoas. Eu passei um pouquinho mais, né? Na realidade, a chamada do vídeo é para quem chegou, né? Cheguei aos 40 e aí, mas na realidade eu já passei, eu já estou no 5.0, nem correndo já para o 5.1. Mas é nos 40 que é a idade da loba, a idade do lobo, é aquela idade que a gente fica meio perdido, né? Não todo mundo, mas assim, e aí, estou no meio do caminho, não estou, o que eu estou fazendo, né? Escreve aí qual que é a sua dúvida, escreve aí qual que é o seu medo, vamos participar. Clica no aviãozinho, chama mais pessoas lá para participar, eu acho que vai ser um bate-papo legal. A nossa turma da geração do século passado, nem ninguém gosta de falar isso, mas nós somos da geração do século passado e nós temos muito ainda para fazer, muito para produzir, né? Parece que não, mas é aos 40 que a vida começa. A vida começa aos 40, aos 50, aos 60, quando a gente quiser. Pode começar até aos 20, aos 30, não tem problema, né? Mas precisamos o quê? Dar valor. Todas as pessoas, quando chegam nessa idade, falam, eu já estou velho, eu já não sirvo para isso, já não quero mais aquilo, meus filhos estão grandes, eu não posso. E mal sabem, todos que sabem que é possível, é perfeitamente possível. Tem muito mais vida, tem muito mais coisas a fazer, né, após os 40 do que a gente possa imaginar. Nós estamos aqui participando ativamente da vida, ativamente de uma série de situações na vida em que não dá para simplesmente cruzar os braços, achar que chegou aos 40 anos
e fica por isso mesmo. Não é aos 40 anos que acaba, é aos 40 anos que começa. E nós temos muitas crenças limitantes, nós temos muitas regras antigas que nós seguimos, até por conta mesmo da cultura, né, do que nós fomos criados no passado. A garotada de hoje já nasce com o celular na mão, uma conta de WhatsApp, uma conta de Instagram, uma conta do Facebook, já tem TikTok. Então, assim, já nasceram completamente conectados. Então, a qualidade de vida deles é diferente, não é melhor nem pior, é diferente. O contato com a informação, o contato com a realidade é completamente diferente do que foi para nós. Nós tivemos que desbravar muitos mundos, nós tivemos que desbravar muita coisa, né? Ficamos andando ao léu, tivemos que realmente pegar em livros para estudar, não dava para pesquisar na internet. É uma geração que vive e viveu muito de livros, né? Viveu muito do estudo, teve que fazer na unha, na raça, na marra mesmo, teve que conhecer. Não tem essa de ter participado de uma coisa ou outra virtual. Quem dirá, hoje nós estamos aqui, né, numa live, conversando, batendo um papo, discutindo ao vivo, pessoas nos mais variados lugares do mundo, né, participando também, pelo Zoom, pelo WhatsApp, enfim, várias outras plataformas que podem fazer essa conexão. E antes não, nós tínhamos que estar o quê? Lá, direto, conectado, pessoalmente, né? Ou nós íamos para ter esse contato com a pessoa, ou era por telefone sem nem ver a cara. Então, recados, notícias, mensagens, cartas ainda da carta, né? Tem gente que não sabe como escrever uma carta, tem gente que não sabe nem que o correio servia para isso também, não só para receber encomenda de coisas compradas lá da China. Então, são muitas coisas interessantes que acontecem na nossa vida. E eu me sinto um privilegiado de estar hoje aos 50, passei pelos 40 sem crise, estou nos 50 sem crise, e dizer que assim que eu estou doido para chegar nos 60, não, mas a princípio não há crise alguma, né? Para mim é a questão até do vinho, né? Quanto mais velho, né, o vinho, melhor é a sua essência, né? E assim eu acho que a gente vai ficando também. Nós vamos amadurecendo, nós vamos tendo mais habilidade emocional, pelo menos é o que deveria ter, né? E um dos motivos desse vídeo, né, dessa live de hoje, é justamente discutir essa questão da saúde mental, né, dessa qualidade de vida que nós temos muito pouco, né, essa qualidade de vida que nós fomos deixando para trás, ao invés de estudar, ao invés de nos aprimorarmos, ao invés da gente colocar realmente as coisas para se desenvolver na vida, nós muitas vezes nos sentimos abatidos. Nós muitas vezes ficamos ali jogado num canto, né, parado sem mais nem menos ao léu, e acha que parou, acabou por ali, já não tem mais jeito, né? Eu fiz uma faculdade, não tem muito tempo, eu fiz duas, na realidade, fiz uma faculdade de administração há muitos anos, e quando eu percebi que não dava mais para trabalhar naquele segmento, que não era mais a minha demanda, foi onde eu optei para mudar de faculdade. E eu não tive medo, não tive problema nenhum, né, não tive nenhum tipo de enfrentamento, de resistência. Eu fui lá e assumi a responsabilidade, né? Clarinha, tudo bom, Clarinha? Prazer em te vê-la aqui, viu? É uma grande honra, viu, estar contigo aqui. E vamos participar, viu? Vamos conversar, vamos papear. Clarinha é uma amiga nossa que está aqui já faz alguns dias, né, que nos conhecemos aí, ela é psicóloga também. Vou te apresentar aqui, Clarinha, tá? Ela é psicóloga e ela faz constelação familiar, que é um excelente trabalho, né? Olha o jabá. Mas só é possível isso porque Clarinha também é uma pessoa que já está acima dos 40, eu entregando aqui também, né, Clara? Mas a gente faz realmente um bom trabalho e a gente se preocupa, né, com o ser humano no geral. Mas como eu estava dando a continuidade de falar, né, a nossa geração, ela veio com muita força, muita garra e ela superou muitos obstáculos, né? Se nós formos considerar, nós passamos aí crises governamentais, crises financeiras, perdas de muitas pessoas que eram maravilhosas, né, que eram referências no mundo, Ayrton Senna, enfim, várias outras pessoas, né, que nos faziam
referência, nos fazia acordar aos domingos de manhã para assistir corrida, mesmo quem não gostava da corrida, né, de Fórmula 1, mas eram pessoas que eram referência para nós, né? E se for observar, a maioria das pessoas hoje que tem uma certa estabilidade financeira, uma certa estabilidade emocional, elas também passaram dos 40 anos. Né? Porque não se consegue uma estabilidade financeira, é muito difícil você chegar aos 25, 30 anos e dizer que tem uma estabilidade. É certo que existe uma infinidade de outras situações novas, marketing digital, sistema de rede, a internet, ou seja, muita coisa mudou. Mas a única coisa que não mudou, a única coisa que permanece na vida ainda é o ser humano. Mesmo que tiver as tecnologias, mesmo que houver todas as outras, os outros equipamentos, acessórios, carros, roupas, tudo que tiver de mais moderno do mundo, nós ainda somos o ser humano. Nós ainda somos aquele da história de mais de milhões e milhões de anos atrás. Nós temos ainda uma história, um cérebro reptiliano, né, que pensa e age e tem medo da mesma forma, né, que os animais. Então esse medo muitas vezes nos limita, nos bloqueia. Esse medo muitas vezes nos faz deixar de tomar atitudes, deixar de assumir compromissos, responsabilidade, deixar de assumir um sonho, né? Às vezes eu quero, né, colocar o meu sonho em prática, eu quero colocar um objetivo, um propósito em prática, mas meus medos não deixam. E aí vem o medo dos 40 anos, vem o medo dos 50 anos, vem o medo da idade, vem uma série de impedimentos que não têm motivos na realidade. Se nós formos observar, os grandes empresários começaram, muitos dos negócios que foram prósperos, eles começaram muito além dos 40 anos. 40, 45, 50 anos, e não é porque eles foram dando cabeçada, mas o amadurecimento, né, o desenvolvimento pessoal, a malícia, toda a tarimba que a gente vai desenvolvendo enquanto ser humano, nós conseguimos, né, evoluir, Só que do outro lado tem um grupo de pessoas que infelizmente não consegue, né? Se nós formos avaliar hoje muito friamente quais são as pessoas que conseguem ter uma estabilidade emocional, uma estabilidade física, uma estabilidade financeira, estabilidade social, nós podemos colocar o nosso mundo em praticamente 11 pilares, né? Nós temos lá um pilar emocional, nós temos um pilar familiar, nós temos um pilar de filhos, nós temos um pilar social, um pilar de colaboração, de comprometimento com a sociedade, nós temos o pilar do trabalho, nós temos o pilar da educação, né? Enfim, são vários os pilares na nossa vida em que nós trabalhamos, desenvolvemos e crescemos nele. Só que nem sempre nós estamos com esses pilares, se nós colocarmos no sentido de uma roda, nem sempre nós vamos estar nesses pilares próximo ao topo, né? Se nós formos colocarmos de 0 a 10, quanto está o meu pilar emocional hoje? Né? De 0 a 10, quanto que eu estou conseguindo atingir meu objetivo? Digamos que 10 seria o ápice do emocional, do meu equilíbrio emocional, né? Do meu estado emocional, que seria muito interessante. Se eu colocar o pilar financeiro, como que seria hoje o meu pilar financeiro? De 0 a 10, como que está a minha habilidade emocional para lidar com as finanças, para lidar com uma série de outros recursos? Então a gente sempre está apoiado em algum pilar da vida. E nós não observamos isso. Às vezes a gente gasta esforço, desenvolve muito esforço em cima de um evento, de uma situação, e vai deixando as outras passarem, e quando a gente percebe, né, vem aquelas velhas crenças, né? Feliz no amor, infeliz no dinheiro. Ou ao contrário, feliz no dinheiro, infeliz no amor. E essas crenças, elas vão se perpetuando. E elas vão passando, por incrível que pareça, de geração em geração. Parece que não, mas elas vão passando de geração em geração essa situação. E aí eu se pergunto, por que feliz no amor, infeliz na finança? Por que tem que ser assim? Por que feliz no trabalho, infeliz em casa? Por que as pessoas precisam focar em um só objetivo, em um só pilar da vida, e elas não podem focar em todos os pilares? Veja, nós começamos lá na idade bem tenra, né, de pequenininhos,
nós somos ali cuidados pelos pais até um determinado momento, depois a gente toma responsabilidade ou não, né? E começamos a tocar a nossa própria vida e fazer as nossas escolhas. De repente, nós estamos nos envolvendo já com uma pessoa, aí a gente acaba namorando, a gente acaba casando, de repente vem filhos, e nesse pacote todo não tem um manual, não tem uma regra, né? Cada pessoa, cada família, cada cultura se desenvolve de um jeito nessa situação. E aí nós vamos fazendo o quê? Nós vamos deixando essa possibilidade de organizar a nossa vida mais para frente, sempre mais para frente, né? Nós nunca vamos colocando a responsabilidade e compromisso em cima de todo esse patamar. E aí vai passando-se os anos, vão passando a idade de 20 anos, de 25 anos, de 30 anos, quando nós vemos, estamos lá nos 30 anos. E esses 30 anos está fazendo o que com a gente? Apesar de ter energia, apesar de ter vitalidade, jovialidade, nós estamos ali muito debilitados, muito cansados, muitas vezes incrédulos, né, por não conseguir desenvolver, por não conseguir ou querer chegar muito rápido a um objetivo, sem traçar metas, sem planejar, sem se organizar. Aí o prazo vai passando, o tempo vai passando, os filhos vão crescendo, agora o objetivo é filhos, a meta é filhos, porque filhos têm que ir para a escola, porque filhos têm roupa, porque filhos têm que estudar, porque filhos têm que depois ir para o vestibular, e assim vai. E assim todas as coisas vão se desenvolvendo, e assim a nossa vida vai sendo levada de qualquer forma, de qualquer maneira. Não damos tempo para sentar e organizar. Nós sequer organizamos uma agenda, na maioria das vezes não organizamos uma agenda, né? E vai tocando, 35, 36 anos, vamos chegando ao 37, começa a se assustar. Aí começa a vir o medo, né? Meu Deus, 37 anos, o que eu estou fazendo aqui? Como que eu posso, aos 37 anos, estar tão preocupado porque eu vou chegar aos 40, parece que estou na metade da idade. Ora, quem disse que 40 anos é metade? Quem falou? Tá, temos lá uma média de 84 anos no Brasil hoje, a possibilidade disso? Pode ser, mas precisa ser metade, né? Eu tinha uma avó que morreu, né? E eu lembro na ocasião, alguns anos atrás, falaram assim, olha, vamos fazer o aniversário de 100 anos da avó, porque provavelmente desse ano ela não passa, né? Eu não pude participar, a distância é grande, por outros motivos. Passaram-se 2 anos, falaram, vamos fazer aniversário de novo não, né? Vamos fazer aniversário de 102 anos da avó. Ela está muito fraquinha e eu acho que ela não vai muito longe. Ok, participei, né, do aniversário da avó de 102 anos. No outro ano, com 103 anos, fizeram aniversário. No próximo ano, com 104 anos, fizeram aniversário. E aí ela partiu, nos deixou. Afinal de contas, 104 anos não é fácil, não deve ser fácil, né? A camada e tudo mais. Mas, segundo os parentes que estavam próximos, disse que ela nem estava com semblante de sofrimento, talvez de alívio, né? Imagina uma pessoa com 104 anos, o quanto ela não viveu, o quanto ela não viu da vida, é um século, né? E aí a gente se permite olhar na nossa vida hoje, beirando aos 40 anos, beirando aos 50 anos e fala assim, estou no fim. Estou no fim de quê? Estou no fim para quê? Estou no fim por quê? No fim da onde? Fim que linha? Que linha é essa? Quem traçou 52 anos, 56 anos, isso era a década de 60, que a média de vida de um indivíduo não passava dos seus 50, 60 anos, mais ou menos. O ser humano, ele evoluiu, a medicina evoluiu, a tecnologia ajudou muito na qualidade de vida, alimentação, exercício, muita coisa evoluiu, muita coisa realmente fez a diferença na qualidade de vida, né, principalmente da nossa geração de 40, 50 anos, 60 anos, né, que já era jovem quando eu nasci, mas hoje nós podemos dizer que nós estamos praticamente no mesmo patamar, né? Olha que interessante. Aos 40 anos, eu conheci uma pessoa, conheci um colega que já dizia estar velho para poder fazer faculdade.
Não, estou velho, né? 42 anos, fazer faculdade é ruim, é terrível, né? Não quero não. Já está velho, meus filhos estão grandes, não tem cabeça para isso. Né? Naquela ocasião eu pensei bem, eu falei, realmente, né? É difícil, né? Fazer isso. Né? Pensar com 43 anos, vou voltar para a faculdade. Mas ao mesmo tempo me acendeu uma luz. Né? Aquilo me deu uma pulguinha atrás da orelha. Eu falei, mas por quê? Eu fiz a minha primeira faculdade, eu tinha 30 anos, 32 anos. E eu não fiquei satisfeito. Né? Segui trabalhando, segui fazendo outras coisas, mas eu não fiquei satisfeito. E aos 42 anos, né, eu resolvi assumir o compromisso e a responsabilidade de fazer uma faculdade. Foi quando eu fiz a faculdade de psicologia, que talvez eu poderia ter feito antes, mas eu vou dizer uma coisa. Se eu tivesse feito com 20 anos a faculdade de psicologia, ela não teria dado retorno, resultado, e seria completamente diferente do que é hoje para mim. 20 anos, não querendo menosprezar a garotada, mas uma faculdade de psicologia é uma coisa que mexe com o indivíduo, com o ser, com as emoções, com o racional. Não é algo técnico, não é uma exatas que você pega um livro, lê, calcula, faz as referências e fica por isso mesmo. Olha aqui minha querida Angélica entrando. Oi, lindeza, seja bem-vinda. Então uma faculdade de psicologia aos 20 anos de idade, nem sempre ela é salutar. Mas é importante porque quem realmente escolhe aos 20 anos de idade fazer uma faculdade de psicologia, ele tem que estar atento, tem que estar sabendo que vai lidar com emoções, vai lidar com o sofrimento, com a dor do indivíduo. Né? Muitas vezes é glamurosa, mas ela não é tão fácil como se imagina. Você precisa gostar de pessoas. Né? E nessa escolha, como eu fiz administração, na realidade, eu escolhi psicologia porque eu fiz administração pensando em finanças e eu percebi que o meu porte não era para finanças, a minha pegada não era para finanças. Muitas vezes eu lidava mais e melhor com os indivíduos, com o ser humano, do que com os números. Foi onde eu comecei a perceber que eu tinha mais habilidade com as pessoas. Né? Deixei o tempo passar, fui trabalhando, desenvolvendo outros trabalhos, outras funções. E quando a ficha caiu, realmente eu decidi, vou ser psicólogo, vou trabalhar na psicologia. Né? E decidi isso com 42 anos. Decidi, passei 6 meses fazendo algumas pesquisas, algumas avaliações, passei fazendo algumas análises, né, comparativa entre psicologia, outras faculdades e tudo mais. Mas eu tive total segurança. Quando eu decidi, né, escolher, fui lá e fiz, sem problema nenhum. Fiz a inscrição e comecei a minha faculdade. Eu estava ansiosíssimo. Até mais do que um garotão que chegasse lá, né, a menininha dos seus 20 e poucos anos. E olha que interessante, na minha turma tinha 102 pessoas no primeiro ano. Dessas 102 pessoas, formaram-se 54, ainda porque teve junção de turma. Né? Mas 102 pessoas. Acima dos 30 anos tinha eu, mais 2 colegas e um rapaz que depois acabou desistindo. Tinha 37 anos, ele acabou desistindo. E somente eu e uma outra colega que se formou com 62, acima dos 40 praticamente, que ficamos na turma. Mesmo a turma mais nova desistiu. E mesmo a turma nova se formando, tiveram dificuldades, tiveram complexidade. Né? Então veja, independente de ser psicologia, direito, administração, seja qual for, a maturidade, né, a habilidade que nós temos em lidar com a vida, isso facilita muito o nosso entendimento e a nossa aplicabilidade no processo de ajudar as pessoas. Né? Quando nós temos um entendimento, quando nós temos de alguma forma a vivência, não é que eu preciso viver primeiro para ser um psicólogo, para ser um administrador. Fosse assim, ninguém se formava cedo e ia trabalhar. Né? Mas o que eu preciso ter? Malícia. Né? Eu preciso ter aquela habilidade, aquela visão, né, de vida, uma certa vivência pelo menos, para perceber. Porque quando nós somos jovens, muitas vezes nós somos não intuitivos, mas nós somos responsivos. Né? Nós só respondemos àquilo que vem
aquilo que nos é questionado e não tem muita coisa o que fazer, porque se você não tem uma vivência, você tem que se apegar nos livros. E nos livros não está escrito como que é a dor da vida, né? No máximo, sucintamente está ali relatado o que é uma característica, um transtorno e etc. Então veja, não tem como você falar que você vai desenvolver uma habilidade pessoal se você não tiver uma prática, uma vivência, né? A faculdade ela te dá uma base muito básica, mas dali eu precisei sair e me desenvolver em outras áreas. E perceba, 5 anos de faculdade eu não parei de estudar, né? Quem entra numa faculdade hoje não para de estudar. Aí algumas pessoas dizem assim, tá, mas eu era casado na ocasião, né? Hoje eu não sou mais, eu era casado e não foi esse o motivo da minha separação. Eu terminei a faculdade e eu estava casado, né? Por outras questões a gente não está mais junto, não é o caso, mas por outras questões eu mantive. Então não foi uma vida de casado que me atrapalhou fazer uma faculdade. Aí eu não tenho filhos. Veja, eu não ocupei o espaço e o horário em que eu poderia estar dando atenção para um filho para estudar. Eu ocupei o espaço e o horário em que eu tinha disponibilidade para fazer esse processo, né? A minha companheira na ocasião, ela também tinha os afazeres dela, então assim, eu não deixei de fazer a companhia, não deixei de estar próximo, não deixei de viajar, eu não abri mão da minha vida, né, para poder estudar. Eu acrescentei, né, eu abri mão de outros recursos, abri mão de horas de recreação, abri mão de horas de ficar à toa para poder fazer um estudo. Então eu investi, eu adaptei os meus horários para eu poder conseguir esse resultado. A partir dali, eu tive o resultado, né? Passei com louvor, tranquilamente, nada de exame, nada de pendência, nada de DP, fui tranquilo, fiz a minha faculdade, sou feliz da vida. Aqui está uma resposta segundo o YouTube. Terminei a minha faculdade sem problema nenhum, comecei a trabalhar tranquilamente, né? Trabalho até hoje, lógico, por isso que eu estou fazendo essa live, por isso que eu desenvolvo esse trabalho, né? Tenho toda essa habilidade, por quê? Porque eu estudei, né? Após a faculdade eu ainda fiz uma especialização, após a faculdade ainda fiz um curso de dependência química, ainda fiz uma especialização em psicologia da saúde. Nessa pandemia, fiz um curso ainda voltado ao processo de coach integral sistêmico, né? E ainda fiz um curso de palestrante. Então veja, não tem como você dizer que é impossível, após os 40 anos, você não conseguir desenvolver sua vida. Não é possível você dizer que não tem um espaço, não tem 1, 2 horas, às vezes, por dia, para você fazer esse trabalho, para você desenvolver esse processo. Não tem como. Em todas as vezes em que eu encontrei a dificuldade, o que eu fiz? Eu abri um espaço, fiquei até mais tarde, me levantei mais cedo, então eu procurei um compromisso, procurei assumir essa responsabilidade comigo. Então não foi 40 anos, não foi o casamento, não foi a idade longínqua, não foi os amigos novos, né? Não foi nada que teve de objetivo, absolutamente nada. Foi simplesmente a minha ação, a minha atitude, uma escolha que eu fiz, que foi trabalhar, me desenvolver e querer crescer e querer produzir. Se eu não tivesse utilizado os meus horários, se eu não tivesse utilizado toda a minha garra para eu me desenvolver, para crescer, para acertar todos os meus contratempos, pegar aqueles horários em que eu não fazia absolutamente nada, ficava pendurado na Netflix, ficava pendurado assistindo o jornal, ficava lá à mercê, né, escutando o que eles tinham para falar e pronto, né? Não queria saber de mais absolutamente nada. Então isso aí não me trazia nada. E eu resolvi colocar o quê? A minha vida, né, para rolar. Eu resolvi assumir a minha vida. Como eu disse na outra live, que foram 3 artigos que eu trabalhei na outra live, né, Capitão da minha vida, Senhor do meu destino, eu tomei as rédeas, né, do meu barco.
Eu toquei, eu desenvolvi, eu fiz a coisa funcionar. Então não tem como dizer que após os 40 anos não dá para fazer mais nada. Estou velho. Não dá para dizer que após os 40 anos eu não consigo mais desenvolver, fazer qualquer tipo de ação, desenvolver um novo trabalho, ter um novo relacionamento, caso eu não esteja mais no relacionamento antigo, ou recomeçar a minha vida de uma outra forma, mudando de profissão, aprendendo coisas novas. Tem muita coisa a se fazer, muita coisa a se desenvolver. Eu recebi no meu direct alguns relatos de algumas pessoas, eu vou ler aqui para vocês, assim: tenho 46 anos, fiz meu ensino médio técnico de magistério, eu amava tudo aquilo, não segui com a carreira, mas nunca deixei de sonhar com a faculdade, com a sala de aula. Será que ainda dá tempo? Essa pessoa está me dizendo, está me perguntando assim: tenho 46 anos, não fiz a faculdade. Será que dá tempo? O que vocês acham? É óbvio que dá tempo. É lógico que dá tempo. Dá todo o tempo do mundo para você fazer esse processo, sem problema nenhum. É lógico que você consegue sim tempo para desenvolver essa faculdade. Veja, 46 anos. Se você for entrar hoje numa faculdade, você vai fazer 4 ou 5 anos, dependendo da faculdade que você vai fazer. Por que não dá tempo? Não dá tempo de quê? O que você vai fazer na sua vida durante esses próximos 4 anos, se você não estiver na faculdade? Você não vai deixar de viver, né? Então, se nós colocarmos dentro aqui, da rotina normal da vida, você não vai deixar de viver. Você vai viver, você vai tocar seu processo, sem problema nenhum. Agora, se você não entrar na faculdade, daqui 4 anos, você vai estar com 50, sem a faculdade. E aí vai pensar, poxa, daria tempo. Daria tempo de eu fazer esse processo, né? Daria tempo de eu fazer essa faculdade. Daria tempo de eu poder conseguir dar resultado na minha vida, né? Colocar o meu sonho, realizar um sonho que é fazer uma faculdade. E eu fico pensando, eu fico imaginando por quê. Então presta atenção. Você que tem uma idade, que já passou dos 30, que já passou dos 35, está beirando os 40, ou até mesmo já passou dos 40 ou 50, ficar com essa história de não dá tempo, olha, esquece, tá? Esquece, porque isso não existe. Só existe uma forma de não dar tempo, se morrer, tá? A partir do momento em que você tem vida, e se tem vida, tem jeito, não tem nem como dizer que hoje precisa ser presencial. Você faz faculdades online. Quantas faculdades hoje você faz à distância? Ampliou muito mais o recurso. Então, o que nós podemos dizer com isso? Não desista. Não desista do seu sonho. Não coloque empecilho de idade. Não coloque empecilho de capacidade. Não coloque empecilho de família, de filhos, de saúde, de falta de habilidade de ler. Tudo isso nós desenvolvemos. O nosso cérebro, ele é dotado de uma capacidade de plasticidade, ou seja, de fazer as reconexões. Nós não somos limitados. É muito ao contrário do que antigamente, antes da neurociência se desenvolver, né, como um estudo que foi uma evolução para nós, da área da saúde mental principalmente, da neurologia, enfim. Imaginava-se que com o andar da idade, com o avanço da idade, nós íamos perdendo a habilidade de pensar, de raciocinar, de ter criatividade, de desenvolver como ser humano. E isso não é verdade. O que nós tínhamos naquela ocasião, que as pessoas daquela época tinham, nada mais era do que a preguiça de pensar. Muitas vezes era preguiça de pensar. Ah, estou cansado, estou velho, eu não quero pensar, não quero fazer, né? Quando na realidade, as pessoas que se estimulavam, as pessoas que não paravam, as pessoas que produziam, que sempre estavam dispostas a aprender alguma coisa, sempre estavam dispostas a resolver um problema, a solucionar uma situação, todas essas pessoas, elas viveram e viveram muito e viveram bem, não tiveram problemas relacionados a Alzheimer, etc, etc, tá? E essas pessoas conseguiram se desenvolver. Então eu digo, por que é que a maioria das pessoas, quando chega a uma determinada idade, não conseguem mais se desenvolver, porque acreditam que a idade,
a família e qualquer outro estímulo não funciona mais, né? Não resulta em absolutamente mais nada. Então, eu espero que vocês possam pensar bem, pensar melhor, né? Avaliar com riqueza de detalhe no fundo do coração, para quem quer realmente fazer da sua vida uma vida diferente. Não olhe simplesmente para um local, não olhe simplesmente para a sua vida como ela foi, tá? Não olhe no passado de quem não deu certo, olhe no presente. Olhe para a pessoa que deu certo. Olhe para uma referência, modele, né? Não copie, modele uma pessoa que deu certo. Modele uma pessoa que está fazendo a grande diferença na vida. Tá? E eu tenho vários colegas que entraram na faculdade e se formaram após os 40 anos. E estão felizes da vida. Estão realizados, se rejuvenesceram, tiveram contato com pessoas novas, tiveram contato com mais juventude. E assim o ciclo, né? Seu networking cresceu, se desenvolveu. Então uma pessoa não pode parar no tempo simplesmente para dizer, já estou de meia idade, já não tenho o que fazer, já não dá mais para mim, estou muito velho. Esquece disso, esquece disso. Você tem muito que viver, você tem muito que produzir. Acima dos 40 anos, a maioria das pessoas é onde tem mais habilidade, mais inteligência e muitas vezes até mais força física. Se vamos considerar uma ou outra criança hoje, adolescente, tem muito adolescente, por que os adolescentes hoje estão com o nome de Nutella, né? Estão levando a etiqueta, né? Estão sendo adesivados como geração Nutella. Geração Nutella é porque não aguenta nada, não faz nada, não consegue nada, não assume compromisso, não assume responsabilidade, não quer estudar, não quer fazer nada de absolutamente interessante, fica uma coisa esperando acontecer, cair do céu, quer as coisas para ontem, vive nas custas do pai, vive nas custas da mãe e não assume a responsabilidade. Olha, eu casei com 22 anos de idade. E não foi porque eu engravidei a minha ex-mulher, não. Eu casei porque nós queríamos casar e pronto, tá? Este foi o fato. Hoje, se você falar que um garoto de 22 anos tem compromisso, responsabilidade para casar, é quase uma loucura, é difícil. E eu tive essa responsabilidade, eu tive esse compromisso. Então não tinha essa de, qualquer coisa eu corro para a casa do papai. Não. Ou você assume a responsabilidade de homem, e você assume a responsabilidade de mulher no caso, tá? E enfrenta. Se achar que é cedo para casar, não case. Se achar que é cedo para assumir uma responsabilidade, estude, se prepare mais um pouco. Mas não fique aí à mercê, né, do que os outros pensam, do que os outros acham. A sua vida só depende de você. O seu resultado só depende de você, de mais ninguém. Tá? Você é o seu resultado. Você é a somatória de tudo aquilo que você fez até hoje, você é o seu resultado. Se você acha que não fez muita coisa e acredita que poderia fazer muito mais, você está certo. Você pode fazer muito mais. Agora, se você acredita que você não é capaz, que não está mais no tempo e tudo mais, você também está certo. Porque, infelizmente, a crença é sua. Né? A crença é sua, tá? Por acreditar que você não dá conta. De tudo aquilo que você acredita, se transforma em realidade. Então, se eu posso ou se eu não posso, depende de mim. Se eu sou capaz, se eu não sou capaz, depende de mim. Fala, meu irmão, se você acha que pode ou você acha que não pode, você está certo do mesmo jeito. Tá? Então, não é 40 anos, não é 50 anos, não é 60 anos. Eu tive 2 colegas que entraram aos 60 anos de idade na faculdade de psicologia. Saíram tranquilo, de boa, estão trabalhando, tinham outra profissão, tocaram bar, mas assim, não colocaram empecilho. Não colocaram empecilho. Tem pessoas que trabalhou muitos anos numa profissão, se aposentou, falou, agora eu vou tocar o barco da minha vida, agora eu vou fazer o que eu quero. Eu fiz o que os meus pais quiseram, eu fiz o que era possível, financeira e psicologicamente, fisicamente, enfim. Mas agora não. Agora eu quero entrar, eu quero fazer a faculdade que eu quero. Responsabilidade minha, desejo meu, vontade minha. Hoje Francisco, não penso mais em fazer outra faculdade, acho desnecessário para mim. Mas eu já tenho pessoas que já estão conversando e falando sobre o assunto. Olha, eu quero fazer uma nova faculdade. Eu quero ter um novo entendimento, eu quero fazer alguma coisa que seja mais interessante
que eu gostaria de ter feito no passado e não fiz, mas agora eu vou fazer. Né? Agora eu vou fazer essa faculdade. Agora, independente da minha idade, independente de família, porque sou eu quem decido o que eu faço da minha vida, sou eu quem decido do que eu sou capaz, sou eu, somente eu. Mais ninguém na vida tem capacidade de falar para mim quem eu sou. Somente eu posso decidir esse processo. Da minha família, respeito todos os valores, respeito todas as referências, mas quem decide, ao final, o que vai fazer da vida, sou eu. Porque o esforço vai ser meu. Não adianta chegar qualquer pessoa e dizer assim, olha, você precisa fazer faculdade tal que é o que está dando dinheiro. Você sabe se é isso que eu estou procurando? Muita gente fala, não faz faculdade tal que não dá dinheiro, a psicologia não dá dinheiro, tem que fazer ou medicina, ou direito, ou engenharia. Por que não dá dinheiro? Eu vivo até hoje. Tudo bem? Que não é uma vida milionária, mas quem diz que médico também tá todos milionários? Presta atenção. Pega uma relação de médicos aí, a maioria você vai ver até com uma estabilidade, mas você não vai ver eles milionários. E por muitas vezes, por falta de tempo e falta de condições de viver aquilo que eles construíram, que vida é essa? Entende? E assim nós estendemos para outras profissões, para outras situações. Então eu digo com toda clareza, não coloque empecilho na sua vida por questão de idade, por questão de família, por questão de filhos, por questão de acreditar que você é incapaz. Porque tudo aquilo que você acredita é o que vai acontecer. Tudo aquilo que você acredita é o que já está acontecendo na sua vida. Então você pode mudar essa percepção, você pode mudar essa característica de vida, tá? E pode fazer diferente sim. Pode fazer diferente sim. Tá? Eu fiz a mudança, essa mudança está sendo muito proveitosa, está sendo muito saudável. Eu não poderia imaginar, desde que eu me formei, que hoje eu estaria fazendo live, que hoje eu estaria gravando vídeos para o YouTube, que hoje eu tenho um canal chamado Meu Sucesso Pessoal, onde eu trabalho ali todo o processo psicológico também, faço um processo de coach, tenho muito artigo, muito material disponível, tenho vídeos, toda semana eu vou fazer uma live desse conteúdo, desse material. Vocês podem me seguir ali. Depois que terminar esse vídeo aqui, vão lá, siga-me nas redes sociais, tá? Clica lá, dá um like, compartilha, convida mais pessoas para seguir. Tá? Estamos no YouTube, estamos no Instagram, estamos no Facebook, estamos aqui também no e-mail. Todas as redes sociais nós temos informações. Muitas pessoas não puderam estar aqui, entraram, deram um ok, saíram. Eu tenho certeza que gostariam de estar vendo e ouvindo, né, o que eu estou dizendo aqui, que é de bastante relevância sim, né? Mas não puderam, eu entendo. Só que a minha parte eu estou fazendo. O meu desenvolver pessoal, o meu desenvolver profissional é isto. É criar conteúdo, é encontrar uma forma de eu comunicar cada vez mais às pessoas de tudo aquilo que é importante, necessário e útil. E essa jornada de trabalhar sobre cheguei aos 40 e agora, o que é que eu vou fazer? Vou continuar. Essa jornada vai continuar por mais 4, talvez mais 5 sessões. Nós vamos verificar, porque nós temos vários pilares para trabalhar desse segmento. Hoje nós demos uma geral, hoje eu falei mais de forma genérica, de forma geral a respeito do que é a vida. Contei um pouco sobre minha história, contei um pouco sobre algumas pessoas que eu citei no meio do vídeo a respeito de dúvidas, medos e tremores, mas nós temos muito ainda a desenvolver. Nós temos os aspectos profissionais para desenvolver, nós temos os aspectos familiares, os aspectos sociais de relacionamento, nós temos os aspectos religiosos, os aspectos da área de saúde. Então tem muitos pilares ainda que nós vamos trabalhar e vamos desenvolver. E olha, eu espero contar com vocês. Vocês podem assistir novamente, anotar as dúvidas, dar as suas sugestões. Cliquem, mandem esse vídeo, comuniquem para outras pessoas também. Tá? Siga-nos lá na rede social, siga no YouTube, siga-nos aqui no Instagram, convide mais pessoas, porque vai estar bombando a partir de semana que vem mais algumas informações. Tá? O vídeo vai estar no YouTube, a gente espera que vocês participem comunicando, espera que vocês participem fazendo perguntas.
divulgando, passando esse vídeo a outras pessoas, vai ficar no IGTV, vai ficar no YouTube a partir de sexta-feira, editado, tudo certinho, com as informações que vocês precisam, ok? E quem tiver mais alguma informação, quem tiver um interesse para falar sobre esse assunto, nós vamos trabalhar mais um pouco essas informações a respeito de 40 anos. E agora? O que eu faço? Quais são minhas dores, quais são meus sofrimentos e também quais são meus sabores, né? Tudo aquilo que nós trabalhamos, tudo aquilo que nós desenvolvemos na vida, é muito importante a gente passar para frente, passar para as novas gerações e conversar com a geração que é, né, da nossa turma aqui, 40, 50, 60. Eu costumo dizer assim, enquanto nós estamos no INTA, né, na década do INTA, está tudo tranquilo, está tudo em paz. Mas quando nós entramos na década do ENTA, olha, tem pouca gente que está conseguindo atingir, né, a década do 100, o centenário. Porque quando nós entramos na década do ENTA, nós entramos no 40, 50, 60, 70, 80, 90. Foi longe. Olha, 40 anos. 40 anos de idade. Se você considerar que você tem mais 50 anos de vida, e por que não considerar isso? É os 90. E quantas pessoas, quantos apresentadores de televisão que você já viu entre 85 e 90 anos na ativa, participando de novela, participando de seriados, participando de programas de auditório e muitas coisas. Ora, se eles podem cuidar da sua vida, cuidar da sua saúde, para estar realmente numa qualidade de vida, numa condição de participar da sociedade, produzir e contribuir, por que eu vou querer me aposentar? Porque a aposentadoria, antigamente, quando foi criada a lei da aposentadoria, né, as pessoas não passavam de 65, 70 anos no máximo. Então, por isso que tinha aposentadoria acima de 60, 65 anos de idade. Acreditava-se que não passava dali, mas 5 anos pagando, estava tudo certo. A população se desenvolveu. E aí nós passamos de 65 para os 70, de 70 para os 75, chegamos aos 84 anos em média de vida hoje, e eu acredito que essa média vai subir muito mais ainda. Então prestem atenção. Será que nós estamos mesmo na metade do caminho? Pelo menos quem tem 40, eu tenho 50, eu posso dizer metade. Eu cheguei a meio século. Que alegria, que prazer é ter meio século de idade, né? Para alguns 50 anos é um horror. Para mim, uma alegria, uma felicidade, um grande prazer dizer que 50 anos, que venha mais 50 anos, para a gente poder se desenvolver, para poder crescer, contribuir cada vez mais, porque esse é meu objetivo. E eu fui descobrir o meu objetivo justamente na faculdade de psicologia. Quando eu entendi, através de uma frase que eu li, eu não consegui identificar quem que é o autor, né, o mentor dessa frase, quem que descreveu, mas eu li assim: fui encontrar o sentido da minha vida, ajudando as pessoas a encontrarem o sentido das suas vidas. Então esse é um legado que eu tomei para mim, esse é um compromisso, uma responsabilidade, isso é uma forma, é um propósito de vida, crescer e contribuir. E é assim que eu me sinto bem, crescendo, contribuindo, fazendo às vezes, fazendo a diferença na vida das pessoas, é assim que eu me sinto bem. Como psicólogo, como coach, como palestrante, como um profissional da área da psicologia, atuando diuturnamente, porque eu estou psicólogo, estou coach, estou palestrante, mas nunca vou deixar de ser humano. Nunca vou deixar de ser uma pessoa que vai olhar para outra pessoa com olhos humanos. Eu nunca vou abandonar um indivíduo que quer crescer, quer desenvolver, quer fazer a diferença na sua vida e não sabe os caminhos, não sabe a forma de colocar ordem na sua vida, não sabe como administrar o seu desequilíbrio emocional, não sabe como lidar com essas frustrações. E a partir do momento que eu entendi em que eu posso sim contribuir na vida das pessoas e fazer com que elas realizem os seus sonhos, ou permitir, né, que elas criem a habilidade, desenvolvam a habilidade de realizar os seus sonhos, para mim, esse é o maior prêmio que eu posso ter. E não tem como dizer, não dá para ganhar dinheiro com a psicologia? Da mesma forma que muitos falavam, não dá para ganhar dinheiro com magistério e tudo mais. E tem pessoas
transbordando na vida hoje, trabalhando nessas profissões e ganhando e vivendo e tocando a vida tranquilamente. Tá ok? Então, olha, quero deixar um agradecimento imenso a todos que participaram aqui. Anotei algumas perguntas que foram feitas aqui, outras vão ser enviadas direto lá para o meu direct, tá? Daqui a pouco eu já vou postar esse vídeo, já vou fazer a finalização, vou postar esse vídeo e só quero lembrá-los, tá? Siga-nos nas nossas redes sociais, toda semana tem conteúdo, toda semana tem live, quarta-feira às 19 horas, vou estar aqui pronto e disponível para passar mais conteúdo para vocês, para poder contribuir com todos vocês, que eu tenho certeza que vai fazer diferença na vida de muitas pessoas. Agradeço de coração a todos que estão aqui e espero vocês todos os dias lá no Instagram, lá no Facebook, lá no YouTube, com conteúdo, com a descrição, com a comunicação de vocês, tá? O apoio, participando e informando a todos. Quem quiser falar sobre um assunto especial, quem quiser discorrer sobre algum outro tipo de assunto, é só descrever lá no direct qual é o assunto que vocês querem falar. É só colocar lá no direct qual é a dúvida, qual é o medo, qual é a frustração que você tem, tá? Que nós vamos trabalhar, desenvolver o material e na próxima quarta-feira a gente vem firme e forte para falar isso com vocês. Tá bom, pessoal? Um beijo no coração de vocês. E olha, lembra-se, falar é terapêutico, ok? Um grande abraço para vocês, fiquem em paz.